Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, último livro da Bíblia, no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Apocalipse, capítulo 6, no versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Quem já achou, levante, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nosso Pai, ajuda-nos a entender. Esse livro, o Senhor deixou essa revelação para os teus servos. Os ímpios não entendem nada, mas nós entendemos, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Que essa palavra seja compreendida por todos, meu Pai, claramente. Abençoe em nome de Jesus, eu te peço. Nos dê ouvidos para te ouvirmos. É importante isso para nós. Mais importante do que tudo, a tua voz é que faz a nossa fé ser fortalecida. É a tua palavra que nos guia, que nos ensina. Então fala conosco agora, em nome de Jesus. Eu empresto minha boca ao Senhor. Estou aqui de corpo, alma e espírito para ser usado por ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Se o livro do Apocalipse fosse lido como os salmos são lidos, as pessoas seriam mais fortes espiritualmente falando. As pessoas gostam dos salmos, as pessoas buscam palavras que dão forças e desprezam esse livro do Apocalipse. Esse livro que nos mostra como tudo vai terminar. E é importante você ter esse entendimento. Você não deve ter medo do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Deus quer que você tenha essa revelação, esse entendimento do que vem pela frente. Esse livro é cheio de símbolos, justamente por causa disso. Para só os servos com entendimento de Deus compreenderem o que está escrito aqui. Não aprender sobre o Apocalipse é semelhante a você assistir um filme e sair do cinema ou desligar a TV antes do filme acabar. O final é o mais importante. E aqui está o final de tudo, de tudo. João começa tendo essa visão de Jesus glorificado. Depois, as 7 cartas para as 7 igrejas, simbolizando a totalidade das igrejas. Nós estamos incluídos em uma daquelas cartas. Uma das cartas do Apocalipse é você, é para você. Embora todas nos deixem lições. Depois ele tem a visão do trono, do cordeiro com o livro. Só o cordeiro, que é o Senhor Jesus, que abre o livro. E aqui começam a abertura dos 7 selos. Eu queria ler com você esse versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de quê? De trovão: vem e vê. E olhei, versículo 2, e eis que um cavalo, que cor? Branco. E o que estava sentado sobre ele tinha o quê? Um arco. Aparece flechas aí? Não, só o arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha para mim, por favor. Agora
não converse, só ouça e pense, por favor. Os cavalos, os próximos 4 selos, né, esse e mais 3 selos, são os 4 cavalos que simboliza guerra. Um período difícil que a humanidade vai enfrentar. Mas esse primeiro cavalo, embora muitas pessoas pensam que é o Senhor Jesus, porque aqui em Apocalipse também aparece um outro cavalo branco e dá as características que é o Senhor Jesus, mas esse aqui não. Esse aqui simboliza o anticristo, o engano. Ele tem um arco, mas ele não tem flechas, porque a arma que ele vai usar é a arma do engano. Quanto mais engano no mundo, simboliza que nós estamos chegando perto do fim. Quanto mais engano tem nesse mundo, mais nós estamos chegando ao final de tudo. Aqui mostra como o anticristo vai agir. E você sabe que com um discurso, no cenário que nós já estamos vivendo, onde o mundo quer paz, um discurso de paz, de prosperidade, de um mundo melhor, quem vai contra? Ninguém vai contra. Quem for contra, logo logo vai ser eliminado, cancelado, bloqueado, separado. E você sabe que cada dia está ficando mais fácil do ser humano ser controlado. Nunca foi tão fácil para o ser humano ser controlado, ser achado, como agora, devido ao avanço da tecnologia. Eu fiz uma pergunta na inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta e ele respondeu assim para mim: bispo, se você quiser eu detalho mais. Já chamou de bispo. Você vê que hoje, devido à internet, é fácil ter os nossos dados. Está fácil. Tem países que está tão fácil controlar, países de primeiro mundo, com dinheiro digital vai ficar mais fácil ainda. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus, antes de vir, teve João Batista preparando o caminho para ele, hoje tem tudo sendo preparado para a chegada do engano, do anticristo. O espírito do anticristo já age, mas essa pessoa vai surgir unindo, com falsidade, como falso Messias, como falso Cristo, e a maioria infelizmente vai cair nesse engano, e quando acordar já vai ser tarde demais. Então ele vai chegar com boas propostas, ele vai chegar com um bom discurso, ele vai chegar agradando. Você vê, depois da Segunda Guerra Mundial, você vê união de países que você nunca imaginava, a Europa unida, a União Europeia. Então você consegue imaginar que não vai ser difícil para ele, com um bom discurso, ter um controle único, uma moeda única, uma religião única. Você já deve ter ouvido falar do ecumenismo. Você sabe que as maiores guerras é por causa de religião. Então ele vai vir trabalhando pesado com um objetivo: de enganar. De enganar. Se você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa muito vigilante. Você procura ter muito cuidado se você está bem espiritualmente.
você procura ter muito cuidado com a sua vida, para não ser enganado pelo diabo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas estão enganadas acerca da própria fé delas. Se você é uma pessoa que foi curado, abençoado, teve vitórias ou está tendo vitórias pela fé, mas morrer sem salvação, você perdeu. A sua fé não cumpriu o papel dela. O papel principal da nossa fé é nos salvar. A fé pode conquistar mundos e fundos, mas se você é uma pessoa de Deus, ainda que você não conquiste tudo o que você quer, se você conquistar a sua salvação, arrebentou. Essa semana que passou, um bispo nosso morreu dormindo. Você sabe o que é você estar dormindo e acordar no céu? Agora, sabe o que é você ter sido abençoado, curado, ter tido muitas vitórias e morrer para o inferno? O que você vai fazer? Pensa, o que você vai fazer? Se sua fé não te salvar, ela não serviu de nada, foi em vão. Se sua fé não te salvar, você está enganado dentro da igreja. O diabo está te enganando dentro da igreja. Se a sua fé não te mudar, se a sua fé não te salvar, se a sua fé não te transformar, você está enganado. O anticristo nem surgiu, mas o espírito do engano já está enganando você. Não se iluda com as coisas desse mundo, porque o diabo quer que você pense que a sua fé é só para o lado de cá, mas a nossa fé é principalmente para o lado de lá. Esse mundo, nós vamos mergulhar no livro do Apocalipse e você vai ver o que vem pela frente. Não são coisas boas, mas se você está salvo, você não está preocupado com isso, porque você sabe que Jesus vai arrebatar a igreja dele. Você sabe que enquanto você está aqui nesse mundo, Deus está te guardando. Claro, você fazendo sua parte. O diabo, ele não está ao nosso derredor manso, tranquilo. A Bíblia fala, vamos dizer que você é o púlpito, e eu estou aqui simbolizando o mal. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor como o quê? Bramando como um leão, com fome, com sede de almas. O mal quer almas, ele quer almas, ele deseja a sua alma. Ele não desistiu de você, nem de mim. As pessoas que já foram endemoniadas, que em nome de Jesus elas foram libertas, saiba que vira e mexe o diabo volta para dar uma olhadinha, tá? Para ver se tem lugar para ele. Sabia disso? Você sabia que não é só Jesus que vai voltar? O diabo também volta, e sempre está olhando para ver se a vida está vazia, para ver se tem lugar para ele. O diabo não desistiu não, ele não está brincando não, ele não está de férias não, ele está ao nosso derredor, ele está aqui ó, furioso, revoltado, porque os seus olhos se abriram, porque você agora está andando na verdade, porque a sua alma não vai viver com ele eternamente, mas ele tem esperança de um dia sua alma voltar para as garras dele. Então ele volta, ele dá uma olhada, ele vê se tem como ter de volta quem ele perdeu. O diabo quer almas. Se você é uma pessoa de Deus, você vigia. Você está nesse mundo mal, mas você está vigiando, resistindo às tentações, às ofertas do diabo. Você está dizendo não para mulheres, para homens. Você está dizendo não para a sua vontade, para o pecado. Você está abrindo mão de tudo que não presta para preservar a sua salvação e não ser enganado pelo diabo.
O anticristo é o espírito do engano. E as pessoas vão se dobrar, vão bater palmas. E quando acordarem, já vão estar presas nas garras do diabo. Nós estamos presenciando coisas fortes no nosso tempo. E a melhor coisa que você pode fazer é colocar dentro de você: cada dia eu vou ficar melhor espiritualmente. Eu vou terminar esse ano bem espiritualmente. Eu vou terminar esse ano de pé. Eu vou me encher do Espírito Santo. É a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Estamos dando início ao jejum de Daniel nos últimos 21 dias do ano. Não é de comida não, você vai se desligar de informações. Ah, bispo, mas eu trabalho, eu uso rede social. Usa só para o seu trabalho. Mas procure se alimentar mais da palavra. Procure se fortalecer mais espiritualmente. Procure gastar tempo com as coisas de Deus. Não seja aquele tipo de pessoa que busca Deus só aqui dentro, só dentro da igreja. Deus quer essa comunhão diária, essa dependência. Ele quer que de fato você seja dele, que a sua entrega seja verdadeira, que você viva nesse mundo esperando a sua salvação. É a melhor maneira de viver nesse mundo. Quando uma pessoa de Deus morre, nós falamos: ela foi promovida, ela está melhor do que nós. Daqui a pouco é minha hora, daqui a pouco é sua hora. Deus determinou isso. Nós não vamos ficar aqui para sempre, não. Daqui a pouco nós vamos partir. Não deixe o diabo te enganar. Olha esse versículo, capítulo 1, versículo 9 de 2 Pedro. Coloque aí, lê alto aí. Alcançando o fim da vossa fé, as bênçãos. Não é não? É o quê? A salvação das vossas almas. Olha para mim aqui. Sua alma está salva. Você tem certeza? Deus não quer você triste não. Ninguém vai sair daqui triste não. Deus quer você alegre, feliz. Mas a maior alegria que Ele quer que você tenha, sabe qual é? Alegria de quê? Salvação. Às vezes você vê a pessoa com a vida tão simples, mas tão alegre, tão feliz. E você diz: meu Deus, porque essa pessoa é tão feliz? Porque ela está salva. Ela está feliz da vida. Feliz, alegre. Ela pode não ter resolvido tudo ainda, a vida dela pode não ser fácil, pode ser uma guerra, mas o que ela espera é novos céus e nova terra. O que ela espera é do lado de lá. Por isso que ela tem essa alegria, essa felicidade. Não deixe o diabo te enganar. Se você estiver bem em todas as áreas, mas estiver mal espiritualmente, você não entendeu nada da sua fé. Peço que Deus abra o seu entendimento, que Deus te ajude a compreender de fato o plano da salvação, para que o mal não te engane, mas que você viva atento, para que sua fé cumpra o papel dela, que é te salvar, sair desse mundo vitorioso. Tem várias maneiras que o diabo usa para querer nos enganar. Isso quer dizer, bispo, que a gente tem que vigiar todo dia? Exatamente. Isso quer dizer que a gente tem que dar tempo toda hora? Exatamente assim. É sua parte. Ninguém pode fazer isso por você, se você quer ser salvo. Fiquem todos em pé e olhe para mim agora para você entender. Você consegue enxergar a luta do diabo para tirar sua salvação? Você consegue entender
que a nossa fé tem que ser vigiada, ela não pode ficar fraca. Já viu o ponteiro da gasolina? Você fica de olho, não fica? Fique de olho também na sua fé. Se o tanque vai baixando e daqui a pouco acende a luzinha, está na reserva, o carro vai parar. Nossa fé não pode baixar. Você consegue enxergar que o diabo luta para te enganar, para te esfriar. Se você não vigiar, você cai. Se você não vigiar, você perde sua salvação. Você consegue enxergar que o mal não desistiu da sua alma, que ele vai investir até o final. Ele já conseguiu vencer pessoas no finalzinho da caminhada, pessoas que começaram bem, pessoas que foram libertas do mal, mas não conseguiram manter o mal longe da vida delas. Você tem que se libertar do mal e manter ele longe de você com as decisões certas. Nós podemos tomar decisões certas. Eu queria orar agora. Se você está dentro da igreja enganado, iludido com as bênçãos, com o que Deus já te deu, com a sua vida nesse mundo, que Deus abra o seu entendimento antes que seja tarde demais. Eu queria orar por você. Essa reunião é pela sua alma. O foco dessa reunião é sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem alegria da salvação, se você precisa se limpar, se você precisa se esvaziar, se você precisa resolver algum problema com Deus, aproveite hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu quero que abra os corredores, por favor, e deixe aí a oportunidade para você se entregar. O diabo, quando tem oportunidade, ele não perde não, tá? Ele vai com tudo. Espero que você não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Se você quiser resolver seu problema com Deus, se limpar, se lavar, sair daqui cheio do Espírito Santo, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo entendimento que o Senhor abriu. Sabe, eu era cego, eu era enganado pelo mal e não percebia. Não só eu, todos nós, porque o mal cega o entendimento dos incrédulos, e nós achávamos tantas coisas. Há quem achava que quem fazia o bem ia para o céu, quem fazia o mal ia para o inferno. Há quem achava que só precisava ter uma religião. Há quem achava que era só não fazer mal a ninguém, que estava bom. Há quem achava que era só ser caridoso, que seria salvo. Sabe, a tua palavra abriu os nossos olhos. A tua palavra nos mostra a verdade. Eu sei que nem todos aceitam. Eu sei que o diabo está encontrando um espaço tão grande que o ser humano está dando, e cada dia tem enganado mais o ser humano, e nós vemos tantas pessoas morrendo, indo para o inferno. É triste, meu Pai, mas essa é a nossa realidade. Tanta gente sendo enganada, e às vezes a gente fala, tenta ajudar, e mesmo assim a pessoa resiste. Só o Senhor, Espírito Santo, como o Senhor abriu o meu entendimento, abre dessa pessoa, que ela não seja enganada pelo diabo, que ela entenda o papel principal da fé, que é te agradar, que é a salvação eterna. Nós sabemos que não vamos viver aqui para sempre, nós vamos viver aqui por um tempo,
mas não por todo o tempo, mas tem uma vida depois dessa. E é tudo que o diabo não quer que a gente entenda, pense, invista. As pessoas lá fora pensam que nós somos otários, fanáticos, loucos. Mas será que somos nós os loucos? Ou eles que estão brincando com a própria alma? Será que loucos são aqueles que te temem, que te obedecem? O Senhor chamou aquele homem que achou que estava tão bem, que poderia aumentar os celeiros, que ia desfrutar de grandes coisas. O Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. O Senhor sabe de tudo, aquele homem não sabia. Nós não sabemos o dia da morte, nós não sabemos o dia da tua volta, Senhor Jesus. Mas nós sabemos, meu Pai, que podemos estar de pé. Nós sabemos que podemos investir na nossa vida espiritual. Nós sabemos que temos que vigiar, te buscar, estar cheio do teu Espírito. Nós sabemos, meu Pai, que o diabo anda ao nosso derredor como um leão louco para nos tragar. Nós sabemos que vira e mexe, ele volta para dar uma olhadinha, para ver se tem espaço para ele, querendo voltar com mais 7 piores. E nós não queremos, meu Pai, correr risco de perder a salvação. Nós não queremos ser enganados dentro da igreja. Nós queremos andar na verdade, nós queremos fazer tua vontade, o que é certo. Nós queremos deixar nossa vontade no teu altar. Nós sabemos que para sermos salvos temos que carregar nossa cruz, renunciar ao nosso eu. Ajuda-nos, meu Pai, porque não é fácil. Vem, Espírito Santo, agora e faz a tua obra, meu Pai. Faz a tua obra. Ajuda essa pessoa que está esfriando, se enfraquecendo, voltando a fazer coisas que ela tinha parado, voltando a se misturar com que ela tinha se afastado, voltando a te desagradar. Como o Senhor fica feliz quando a pessoa rejeita o errado, quando a pessoa diz: eu prefiro passar dificuldade, mas não quero aquele dinheiro fácil. Eu estou aqui sofrendo, mas eu não vou ceder. Meu Pai, aquilo que já derrubou tanta gente não pode nos derrubar. Aquilo que outros não venceram, nós temos que vencer tudo pela nossa salvação. Renova-nos agora, fortaleça-nos agora, aviva a nossa fé. Nós queremos terminar esse ano de pé, nós queremos terminar esse ano acesos, nós queremos terminar esse ano bem. Vem, Espírito Santo, agora e ouve, meu Pai, as orações sinceras, as entregas verdadeiras. Eu não posso entregar a vida de ninguém a Ti. Eu não posso. Mas ela pode, a vida é dela, e nem o diabo pode impedir isso. O diabo se alegra enquanto a pessoa está dentro da igreja, meu Pai, fazendo a própria vontade, fazendo a vontade da carne. Ele se alegra enquanto a pessoa está dentro da igreja e a alma ainda não saiu das garras dele. Pai, há uma luta por almas, há uma luta, e tem gente se decidindo agora, passando para o lado certo, para o teu reino. Eu não estou vendo, mas o Senhor está ouvindo. Esse coração quebrantado, essa voz sincera de alguém que já errou demais e não quer mais continuar no erro.
de alguém que já fez muitas besteiras, mas agora quer fazer tudo certo. Oh Espírito Santo, vem agora, tira o engano, traz a verdade, traz. O mundo está mudando a verdade e mentira, o certo pelo errado, está trocando tudo. Cada dia está mais difícil viver nesse mundo, mas enquanto estivermos aqui, queremos ser luz para iluminar, queremos ser sal para trazer sabor, queremos ser tua testemunha para dar chance aos perdidos. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, e faz tua obra agora. Não diga nada, faça silêncio. Em nome de Jesus, seja perdoado, seja livre do engano, seja livre de toda sujeira. Você pediu, você cantou pedindo: apaga os meus erros. Ele te ouviu, Ele apaga os seus erros. Ele faz do seu passado pó, e lança no mar do esquecimento. Mas Ele vem sobre ti agora e te dá paz, e te dá a verdadeira alegria que é da salvação. Essa nenhuma luta, nenhum problema, nenhum mal vai conseguir tirar. Era essa alegria que não entendiam quando viam os cristãos na arena sendo devorados pelos leões, mas felizes, chegando no céu com a vitória na mão, sendo queimados vivos, mas não abandonavam a fé. Pai, nos dá essa fé de resistir tudo que o diabo oferece, essa fé de dizer não para a glória desse mundo, essa fé para negar nós mesmos, essa fé que cumpre o papel certo de salvar nossa alma. Louvado seja o teu nome. Age, Espírito Santo, trabalha, meu Deus, trabalhe. Eu sei que nós estamos caminhando para o fim. Eu sei que o tempo de engano só aumenta. Eu sei que o diabo já enganou muitos. Guarda-nos, meu Pai, guarda-nos de todo engano, guarda-nos de nós mesmos, mas receba a nossa vida, entrega a sua vida a Ele. Ele já te perdoou, entrega a sua vida a Ele. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu tenho uma coisa forte para passar para vocês agora. Se você achou, levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor fale conosco agora. Esse é o momento que nós fazemos esse silêncio. O teu povo se cala para te ouvir, que eles compreendam a tua palavra, que eles consigam não só entender, mas também praticar, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé com essa palavra e nos abençoar para a glória do teu nome. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta e olhe para mim agora para você entender o que nós vamos falar.
Porque todas as segundas-feiras, nós, depois que clamamos, que oramos, nós pedimos para vocês sentarem, ficarem em silêncio e prestarem atenção na palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir. Se você ler Romanos 10, no versículo 17, pode colocar na tela, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, mas leia comigo, o que é que diz aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha para mim agora, para você entender. Se você é uma pessoa que só fica escutando besteiras, se você é uma pessoa que só fica escutando o que não presta, você não vai ter fé. Quando você precisar da fé, você não vai ter fé. Eu tenho muito cuidado com o que eu ouço e com quem eu ando. A fé não importa se ela é pequena ou se ela é grande. O Senhor Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se não tiver misturada, você pode transportar montes e alcançar grandes vitórias. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma fé grande. Ela tinha uma filha com problema espiritual, e ela foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, você pode ir embora, porque a sua filha está curada. Depois você lê em Mateus 15, 28, o que Jesus disse para ela. Pode colocar na tela aí. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesse caso ele falou que a fé dela era grande, mas ele não exige uma fé grande. E conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, sua fé vai crescendo, e conforme você vai enfrentando lutas, dificuldades, vai aumentando a sua confiança, vai aumentando a sua segurança, e você vai crescendo em fé. Agora entenda, por favor, grande ou pequena, ela não pode ter mistura. Por isso que você não pode se misturar com quem não deve. Tudo que é puro tem mais valor. Quando você vai comprar alguma coisa, se for puro, tem um valor. Se for misturado, tem outro valor, um valor menor. Eu não me misturo com pessoas que não são da fé, porque a minha fé tem valor, e eu não quero perder essa fé. Eu nunca vi você pegar uma fruta podre e colocar junto de outras podres, e ela sarar as frutas. Se você fizer isso e der certo, você me avisa, porque eu nunca consegui. Então eu cuido da minha fé para eu não apodrecer. No livro de Jó 34 ensina, olha só, 34:3, porque o ouvido prova o quê? As palavras, como o paladar experimenta a comida. Várias vezes já aconteceu comigo de eu colocar uma comida na boca e o gosto não está bom, e eu colocar para fora antes de engolir. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque você tem um paladar para provar. Se tem algum gostinho ruim, se tem alguma coisinha ali que você viu que está azeda, acabou, você joga fora. Assim tem que ser os seus ouvidos, apurados, para que você possa manter a sua fé sadia, uma fé de qualidade. Quando eu falei que você deve vir quarta-feira, porque nós estamos ensinando você ter fé para guardar sua fé, você ter fé para proteger sua fé, você ter fé para mantê-la até o fim. Quando você entende que Deus quer que venhamos andar pela fé, e você cuida da sua fé, e ela não fica misturada, então você vence suas lutas. Tudo que você for fazer com fé dá certo. Depois você lê Tiago 5,15, você vai ver que quando fala da oração, ele diz que a oração da fé, ela cura o enfermo. E se na hora da oração da fé,
tiver cometido algum pecado, será perdoado. Então, não adianta você orar agora, estar com fé agora, e daqui a pouco está duvidando da sua oração. Você vem buscar Deus, e daqui a pouco você está com medo da situação. Você tem que manter sua fé. Se você quer vencer, você tem que manter sua fé. Deus vai pedir coisas para você, que se você não estiver na fé, você não vai ter coragem para começar. Porque Deus vai pedir coisas que você não tem condições, que você não tem recursos, coisas que você vai começar sem dinheiro, mas você vai conseguir começar e vai terminar, porque Deus vai te ajudar. E a sua fé vai te ajudar a startar, a tua fé vai te ajudar a começar. E para muitas pessoas é loucura, mas você vai começar e vai terminar. Tem gente aqui que construiu coisas que ela não tinha recursos, ela começou na fé, pensou que ia gastar uma quantia e foi muito maior, e ela conseguiu porque Deus ajudou, porque ela foi na fé. Tudo que você faz na fé dá certo, tudo que você faz na dúvida dá errado. O diabo luta para roubar a nossa fé, ele não quer te ver com fé, porque quando você está com fé é diferente, você não perde para o mal, você não desanima. Deus, escute isso por favor, Deus, Ele nos criou diferente das outras coisas que Ele criou. Quando eu vejo um ser humano entregue aos vícios, quando eu vejo um ser humano entregue aos problemas, na rua, no crack, dominado pelas drogas, eu fico com raiva do diabo. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para sofrer. Deus criou o ser humano, imagem e semelhança dele. Você vê uma aranha subindo na parede e fala assim: meu Deus, eu não sei subir parede. Você vê um golfinho na água e fala: eu não nado como golfinho. Mas eu digo assim, ó, eles não foram criados como eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. É muito grande isso. Se você entender que Deus te criou não para ser derrotado, fracassado, mais um, Ele te criou imagem e semelhança dEle, para você glorificar Ele. E Ele não deixou você saber, nem eu, nada sobre o amanhã. Ele quis assim, para que venhamos viver todos os dias na dependência dEle. E a fé não deixa nós ficarmos ansiosos, preocupados, em desespero, sem dormir, sem ter paz. A fé nos equilibra. Quando você está com uma dificuldadezinha para dormir, logo você faz uma oração e pega no sono. Quando a ansiedade quer dominar, você logo parte para a fé e fala: eu tenho certeza que vai dar certo. E você consegue se manter por causa da sua fé. Se você não cuidar da sua fé, você vai afundar, você vai se arrebentar, porque a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Tem fé, então tem vida. Não tem fé, então não tem vida. Então tem muitas pessoas que ainda não descobriram o poder da fé. Por isso que elas se tornam escravas dos vícios, dos remédios, e elas ficam mal. Na fé, Deus vai te pedir coisas para fazer coisas que não tem lógica, que não tem sentido. Lembra quando ele falou para Pedro: volte ao mar e lance as redes? Lembra disso? E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu entendo de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Parecia que não tinha sentido, mas deu certo? Deu. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que você não vai vencer com a sua experiência, com a sua sabedoria, com lógica. Você vai sem lógica, você vai sem condições, você vai na loucura da fé. Você acha que a Igreja Universal chegou onde chegou como? Foi loucura. Construir esse templo aqui foi loucura. Não tinha dinheiro para isso, não tinha 1 bilhão na conta para construir esse templo. Mas o bispo começou na fé, uma fé louca. O bispo para e pensa assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Foi fé mesmo, foi fé, e deu certo. Porque na fé sempre dá certo. Na fé você faz coisas loucas. Tem momentos na fé que você tem que ser louco,
que você não consulta ninguém, que você não espera a opinião de ninguém, que todo mundo diz que vai dar errado e você fala vai dar certo. Na fé é uma loucura, mas você consegue o que quer. Você chega onde tem que chegar. Tem momentos que a fé tem que ser surda para tudo e para todos, e você prevalece. Está compreendendo, sim ou não? Por isso que eu prego para você, porque ela vem do ouvir a palavra, e quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais vai fortalecendo a sua fé. E lá fora, quando vierem os desafios, quando vierem as guerras, você tem a fé para te manter de pé e te levar a vencer suas lutas. Você não vai desequilibrar, você não vai ficar com medo, você não vai ficar ansioso. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser depois de amanhã? E agora? Agora é com Deus, como até aqui foi com Deus. Tem gente aqui, se não fosse a fé, ela estaria morta. Se não fosse a fé, ela não tinha conseguido se levantar, porque ela perdeu tudo e a fé levantou ela. Quando Jacó saiu de casa, ele saiu sem nada, mas com a fé ele se tornou mais rico do que o tio dele. Quando José foi vendido escravo, ele não levou nada, mas ele estava com a fé dentro dele. Então teve cadeia, teve perseguições, teve injustiças, mas a fé dele sustentou ele, até Deus fazer coisas grandes. A fé. Você pode não ter nada, mas se você tem fé, você tem tudo. Mas se você está sem fé, você não tem nada. Você está perdido. A vida está na fé. Olha o que diz aqui Marcos 4,35. Posso ler? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse? Jesus. Eu gosto disso, ó. Eu gosto de ter a minha Bíblia com tudo que Jesus falou em vermelho. Eu dou muita atenção no que Jesus falou. Tem muita coisa em cada palavra que Jesus falou. Ele disse, ó: passemos para o outro lado. Tudo que começa na palavra de Deus termina bem. Tudo. Agora, quando começa com a palavra do mal, com a dúvida, com medo, termina mal. Diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jesus pega os discípulos, diz assim para eles: nós vamos agora passar para o outro lado. Eles entram no barco e no meio do caminho surge um temporal. Sempre vai ter temporais na nossa vida. Sempre vão ter coisas acontecendo do nada. Só que aprenda uma coisa: temporal dura um tempo, não dura todo o tempo. Da última vez que eu estive agora fazendo uma viagem para lançar a pedra fundamental numa catedral lá na Bahia, no bairro do Uruguai, na hora que eu cheguei no aeroporto, desabou uma tempestade. E falaram assim: olha, o voo vai atrasar 1 hora por causa da tempestade, mas daqui a pouco ela passa e nós vamos voar. A tempestade passou e nós fomos embora. E eu entendo que na vida é assim. Nenhuma tempestade dura a vida inteira. Ela dura um tempo, ela pode durar 2 tempos. Tem tempestades que demoram mais um pouco, mas 1 hora ela passa e você vai seguir. Aprenda, por favor, que na hora das tempestades não é para você se encher de dúvida, de medo e se esvaziar da palavra de Deus. Na hora da tempestade, se encha da palavra, que você vai passar pela tempestade e vai chegar onde você quer. A tempestade surgiu e a água começou a encher o barco. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 38. E ele estava onde? Onde é que ele estava? Fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve o quê?
uma grande bonança. Olha aqui para mim, para você entender. Jesus estava dormindo. Os discípulos entraram em desespero, vai afundar. Já viu aquela pessoa que fica sempre pensando no pior? Vai afundar, o barco vai virar, não vai dar. E tem gente que do lado de fora a coisa está feia para ela, está parecendo que não vai dar mesmo, mas a fé dela, dentro dela, está dizendo: não vai dar. E todo dia, por causa da fé, ela enfrenta, está dando até aqui. Do lado de fora está feio, mas do lado de dentro está bonito. E a fé dela diz: daqui a pouco eu vou mudar do lado de fora. Confie, creia, vá em frente, siga em frente. Quando a pessoa tem esse entendimento da fé, e ela tem essa fé, fé para esperar, fé para confiar, fé para sobreviver em momentos difíceis, fé para dizer não. Tem gente que a fé dela ensinou a ela que é para ela dizer não, porque ela já perdeu muito por não saber dizer não. Mas tem gente que demorou muito para aprender e não aprendeu até hoje. Vai gostar de sofrer assim longe. Tem gente que demorou para aprender, mas aprendeu. Mas tem gente que até hoje não aprendeu. Quando você tem uma fé na palavra de Deus, ela pensa, ela te guia, ela te dá força. Jesus, quando foi despertado, ele levantou e disse: aquieta-te. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e veio a bonança. Você tem que aprender a repreender o mal. Ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar pensando no pior, porque nós estamos no jejum de quê? Já esqueceu já? Já voltou a reclamar já? Já voltou para o seu viciozinho já? Está com a boquinha mais caladinha, fechadinha? Nós estamos no jejum de Zacarias, e quando passar o jejum, nós vamos continuar na fé de não reclamar, na fé de confessar vitórias, na fé. Quando você está na fé, só sai vitória de você, só sai força de você. Mas quando você não está na fé, é guerra. Te aturar é guerra, nem você aguenta. Tem momentos que nem você se aguenta. Aí olha o que Jesus falou, versículo 40, o que é que diz aí? E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? O que é que Jesus cobrou aí? Fé. Jesus cobrou fé. Será que não é isso que está faltando em você? Fé, certeza para aguentar essa luta, essa guerra que você está vivendo. Certeza que Deus vai responder suas orações, que Deus vai honrar sua fé, que Deus vai fazer você colher fruto de tudo que você está plantando. Será que não é isso que está faltando? Jesus diz: como é que você não tem fé? Cadê a fé? Agora a fé sumiu. Tinha fé até antes da tempestade, agora no temporal não tem mais fé. Agora está com medo do barco virar, de não dar conta. Esqueceram quem está aqui no barco com vocês? Tinha um ali no barco que teve fé para repreender vento, que teve fé para repreender o mar. Esse é o ódio do mal. Quando numa empresa tem um funcionário de fé, um gerente de fé, uma pessoa de fé. Eu já vi funcionários de fé que trouxeram o patrão para essa corrente, porque no momento que a coisa estava turbulenta, todo mundo em desespero, todo mundo pensando no pior, foi aquela pessoa de fé que estava na empresa, que acalmava todo mundo: vai dar certo, Deus é com a gente, vamos buscar Deus, porque quando tem uma pessoa de Deus, de fé, o diabo não consegue afundar. Ele tenta, ele luta, é uma pressão, é um leão todo dia que tem que matar, é um zoológico, mas a pessoa está ali com fé. Ela está com fé para ela e às vezes até para ajudar outras pessoas que estão sem fé. O mal odeia quando numa casa tem uma pessoa de fé. Ele odeia quando numa empresa tem uma pessoa de fé. Seja o funcionário, seja o patrão, seja o supervisor, seja o gerente. Porque quando tem uma pessoa de fé, tem uma pessoa ali orando com fé, determinando com fé. Olha o que disse aqui, ó. Olha o que aconteceu no versículo 41. E sentiram um grande o quê? Temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é legal quando as pessoas chegam e dizem assim: pô, que mulher é essa, rapaz? Que homem é esse? O couro está comendo, essa pessoa está aguentando.
Essa pessoa está parecendo que não está enfrentando um problema. Que mulher é essa? Que homem é esse? Que guerra é essa que essa pessoa está enfrentando? E ela está de pé. Que pessoa é essa? As pessoas veem uma diferença em você por causa da sua fé. Sua fé é sua força. Perdeu ela, você vai ser engolido, meu caro, porque a vida aqui é uma guerra. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições, e não são poucas não. Acaba uma, vem outra. Acaba um problema, surge outro maior. Acaba uma guerra, vem outra maior. Mas com a fé nós vamos vencer. Fique em pé e diga: nós vamos vencer. Quando você está na fé, você vence. Você pode não vencer hoje. Você tem essa fé, ó, que não foi hoje, vai ser amanhã. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Você espera. Ó, você tem fé, tem momentos que você tem que ter fé até para se fingir de morto. Parece que você está morto, só para você não morrer, né? Está quietinho, mas daqui a pouco você vai arrebentar. A fé é muito forte. Quando eu falo da fé, me anima. Quando eu falo da fé, me encoraja. Quando eu falo da fé, me fortalece. Porque eu falo do que eu vivo, do que eu creio. Eu creio no poder da fé. Eu vi hoje uma médica confessar. Uma médica confessou hoje que ela ia assinar o óbito da criança, e entrou a mãe e a avó da criança. Quem viu? Ela disse que a mãe pegou a criança no colo pela última vez, e a avó disse assim: não assina o óbito ainda não, deixa eu fazer uma oração. E a avó foi lá e fez uma oração de fé, e a criança voltou a viver. E a médica disse que todo mundo se emocionou, e gravou um vídeo, um médico para falar de milagres. Ela colocou a cara e falou assim, ó: a criança voltou à vida pela oração da avó. Você sabe o que é isso? Fé no momento feio. Fé para trazer vida no momento de morte. Fé. Você vai trabalhar amanhã com o quê? Com fé. Você vai sair daqui com o quê? Com fé. Você vai ter que manter a sua fé. Ela não é de todos. Ela não é de todos. Mas Deus te deu ela. Você já pensou o que seria de nós sem a fé? Onde é que você estaria agora se não fosse a fé? E as pessoas ficam: você é maluco, você é louco, vai ficar nessa igreja, e isso, e mais aquilo, e 10 da noite, 1h10. Não importa, é minha fé. Creio que vale a pena eu ir lá, creio, eu durmo menos, eu me esforço mais, amanhã eu vou trabalhar, durmo um período mais curto, mas eu vou com fé. Alimenta a minha fé, fortalece a minha fé. Aqui é um ambiente de quê? De fé. Nós vamos orar agora. Mas eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu vou ser sincero, eu estou com minha fé abalada. Eu não estou dormindo tranquilo. Eu não estou dormindo tranquilo. Eu não estou sossegado. Sabe, eu estou mal, estou com ansiedade forte. Eu estou caindo em depressão. Eu estou com os pensamentos loucos na minha cabeça. Eu estou com medo. A mulher disse assim: o bispo, eu estou namorando 10 anos. 10 anos. E ele está dizendo que não tem condições da gente casar, não tem condições. Eu falei: isso é medo. 10 anos namorando. Medo. Mas é aquele tipo de pessoa que quer casar quando tiver com tudo pronto. Já viu aquela pessoa que só faz as coisas na vida dela se tiver tudo 100%, se tiver tudo calculadinho? Ela nunca é louca, nunca é atrevida. Se você é uma pessoa de fé, você é diferente, você é mais ousado, você é mais determinado. Não queira que as pessoas sejam igual a você, porque você é diferente. Deus te deu isso. Ele te deu o dom da fé, o dom para crer quando ninguém crê, para ser ousado quando todo mundo diz não vai dar certo. Você vai lá e diz vai dar certo. Fé. Fé para agir com inteligência. Fé. A mulher disse para mim assim: bispo, o senhor vai lá em casa ungir minha casa, porque meu marido, a gente está quebrando pau. Eu falei: não é a casa não está brigando sozinha. O sofá não briga com guarda-roupa, a sala não briga com o quarto. Acho que eu tenho que ungir vocês dois, fazer um sacudimento vocês dois para ver se... Usa a fé com inteligência. Não vai aparecer ninguém para resolver seus problemas, não. É na sua fé, é aguentando o tranco e partindo para cima. É difícil mesmo, é guerra mesmo, mas no final Deus honra.
No final você vai chegar lá. Você pode ter começado ou está começando com pouquinho, uma guerra. Uma guerra. Eu vejo uns testemunhos que me dá tanta alegria. O rapaz disse que tinha tão pouquinha mercadoria, ele disse que vendia. Quando ele vendia, acabava o estoque. Aí chegava a pessoa, tem isso, ele, só um minutinho que eu vou pegar aqui no estoque. O estoque era no concorrente, ia lá, comprava e trazia. Já pensou, rapaz, que fé. Tem isso, tem, deixa eu ver aqui no depósito. Ligava para lá, pegava no concorrente, comprava e trazia. E hoje tem estoque, hoje está arrebentando, mas teve um período que foi difícil. Diz que os filhos iam trabalhar com ele, os filhos. E ele falava lá, compra lá, compra lá, compra lá no concorrente, compra lá. E foi crescendo, mas não ficava assim, não tem não, acabou. Não tem não. Desanimado não, com fé. Na fé nós vamos arrebentar esse ano. Diga, eu vou arrebentar esse ano. E cremos que vai dar tudo certo. Nós vamos sair daqui na fé, para vencermos e glorificarmos o teu nome. E quem crê, diga amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor, meu Pai. Desculpe de alguma coisa, vamos com Deus, Deus abençoe. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Kukukhanya kwelakusumeni sami, isandla zakho phezulu. Idolobha lilufifi, sibanjwe nesikhathi sethu. Abukhuya, abukukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Akumhlaba lokhu jikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kathando kuphunyula ubumnandi busolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhle bebusuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sidina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Akumhlaba lokhu jikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kathando kuphunyula ubumnandi busolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa. Indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni.